nosso Deus. Graças te damos, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado. Estamos no segundo dia do ano de 2025. Que ano difícil foi este ano que passou, 2024. Ficou na história, no calendário da vida de muitas pessoas e nações. Mas graças te damos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Chegamos em 2025, lutando, alguns de nós, chorando, outros sofrendo bastante, mas graças a Deus chegamos. E isto é razão de proclamarmos muitos agradecimentos e vitórias, porque o fato de estarmos aqui já é uma grande vitória, grande, grande, grande. Abençoa esta aula, entregamos esta aula aos teus cuidados, clamamos, pedimos que o teu Santo Espírito nos guie, nos oriente em tudo. Fala-nos, ministra-nos através desta matéria, glorifica o teu nome, traz despertamento, abre a nossa mente, ajuda-nos a ir na profundidade da tua Santa Escritura. Obrigado pela vida dos meus irmãos que já se encontram, aqueles que ainda não estão presentes, possas tu guiá-los, abençoá-los, fortalecê-los de uma forma muito especial. Muito obrigado, que teu Espírito nos guie na aula de hoje. É a nossa oração que te fazemos agradecidos em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, estamos hoje na terceira aula da nossa matéria de hermenêutica e exegese 1, né? Hermenêutica e exegese. Não sei por enquanto, vou averiguar isso mais adiante, quantos dos irmãos da Strong Tower Church se animariam a partir para o médio. Tudo bem, se alguns de vocês não quiserem partir para o médio, não é uma obrigatoriedade, mas quem for partir para o médio, as aulas acontecem sempre todas as segundas-feiras no mesmo horário, de 8h15 às 10. Todas as segundas é o dia do funcionamento do médio, de 8h15 às 10, e teremos no Médio em Teologia, Hermenêutica e Exegese 2, né, que seria a extensão, a continuação desta matéria de grande envergadura, de grande importância, porque é a chave, né, da correta interpretação do texto bíblico. Página de número 5, por gentileza. Vamos lá na página 5. Nós somos obrigados a fazer a leitura de algumas partes, porque essa é uma matéria de natureza muito técnica, e por ser uma matéria de natureza técnica, nos vemos obrigados a fazermos leitura ponto a ponto da apostila. Nós estávamos falando sobre os princípios elementares, né, da hermenêutica bíblica. Falamos sobre os requisitos que o intérprete, né, o hermeneuta ou das escrituras sagradas necessita possuir. Falamos da espiritualidade, número 1, da necessidade do estudo das escrituras, número 2, do crescimento espiritual, número 3, e hoje vamos falar sobre a necessidade de humildade, número 4, possuir o temor de Deus, número 5, ser sábio espiritualmente, número 6, ter fé na palavra de Deus, número 7, e, claro, viver uma vida de mansidão e quietude, número 8, e, obviamente, número 9, unção de Deus na vida da pessoa. Ali está o nosso amado jovem Marcos Tavares, né? A virada de ano fez todo mundo bonito, né? Josivaldo bonito, Marcos Tavares está bonito. Eu acho que ele não está me ouvindo não, né? Porque eu estou vendo ele com os olhos um tanto arregalados, né? Geralmente, né? Isso é até psicologia. Quem está com o olho arregalado não está ouvindo nada. Vamos lá. Bom, Marcos, me ouve? Agora está me ouvindo. Agora tá... Os seus olhos estavam assim, igual dois ovos na frigideira. Eu falei, ué, será que esse homem está me ouvindo? Não, ele está desperto, graças a Deus. Vamos lá então. Número 4. Humildade. Jesus mesmo disse, né, lá em Mateus 11:25, a necessidade da humildade. Nossa humildade aumenta na exata proporção de nossa real comunhão para com Deus. Eu vou resumir humildade como dependência, tá? Uma pessoa humilde não é uma pessoa simples, se confunde, né, uma pessoa
Simples com humildade. Simplicidade nunca foi humildade. Humildade é dependência. Reconhecer os nossos limites ou limitações humanas e espirituais. Letra A. A humildade abre a porta de nossa compreensão da revelação divina. Ninguém nasce sabendo nada ou tudo, e muito menos a Bíblia. Para conhecermos a Bíblia, temos que ter uma necessidade muito grande de dizer: Senhor, eu nada tenho, nada sou, nada sei, mas tudo de ti eu preciso. Tá? Letra B. O homem de espírito vaidoso e altivo, a este Deus o contempla de longe. Isto é, o orgulho o afasta da presença do Senhor. O Salmo 138:6 nos deixa isso claro, né? Eu vejo aí muitos, com todo respeito, pastores, teólogos, obreiros, que dizem: eu não preciso estudar mais a Bíblia, já sei tudo. Puxa, se esse camarada sabe tudo, como é que fica Salomão nessa história toda? Não é? Como é que fica os heróis da fé nessa história toda? Então, o que sobra então para nós? Então, nenhum de nós podemos tomar esta arrogância de dizer que sabemos tudo. Letra C. O intérprete orgulhoso, autossuficiente, presumido, cheio de autoconfiança em sua autocapacidade, não poderá aprofundar-se na interpretação da palavra de Deus. Isso é fácil entender. O camarada orgulhoso, ele se julga detentor, dono de todo conhecimento, de toda a verdade. E nós não somos donos da verdade, nós não somos conhecedores de todo o entendimento, de toda a compreensão com respeito a interpretarmos a palavra de Deus. Letra D. Frequentemente os obreiros não estão atentos e concentrados nos estudos bíblicos, sem dar-se conta que eles mesmos impedem para si a profundidade no conhecimento do Santo Livro. Isso é notório, né? Eu acredito que até, infelizmente, eu digo infelizmente, é um problema da nossa cultura latina e brasileira. E entendo que isso aqui não é uma crítica, é uma observação. Você vê num culto de estudo bíblico, quantas pessoas estão geralmente anotando. Eu sou muito observador, não reparador, observador. Tá? De 100 pessoas num culto de estudo bíblico, nem 10%. Você vê dos obreiros que estão anotando, porque é uma coisa cultural. Igreja americana, de 100 pessoas, você vai ver praticamente a mais da metade ali, anotando, porque isso é cultura, isso já é ensinado desde lá, não vou dizer de berço, mas bem lá de trás. Ora, como isso não é uma cultura na grande maioria das nossas igrejas, é claro que na área da interpretação da Bíblia, os obreiros que não anotam, que não observam, claro que saem perdendo. Número 5, possuir o temor de Deus. Temor de Deus é reverência, obediência a Ele, diz o Salmo 25:14. Número 6, ser sábio espiritualmente, não é? Ou seja, depender de Deus para saber entrar e sair, né? Se confundem sabedoria com conhecimento. Conhecimento é a carga de informação que eu e você podemos armazenar ao longo da vida ou de um certo espaço de tempo. Sabedoria é como usar essa carga de conhecimento. E o mais importante é sermos sábios espiritualmente. E por falar em sabedoria, talvez vocês já observaram isso, ou já leram, ou já estudaram, não sei ao certo. Os livros de Provérbios e Eclesiastes são muito parecidos. Por quê? Porque falam do mesmo assunto, sabedoria. Só que observe, Provérbios fala essencialmente da sabedoria do alto, sabedoria divina. Eclesiastes, essencialmente, fala de qual sabedoria? Da de baixo, humana, da sabedoria terrenal. Muito interessante, né? Dê uma olhadinha quando você tiver uma oportunidade, um tempinho, né? E observe esses dois paralelos, né? Provérbios, sabedoria divina. Eclesiastes, sabedoria humana, sabedoria terrenal. É interessante você ter a visão clara dos dois livros e colocá-los lado a lado. Por isso que aqui o sexto requisito do intérprete é a sabedoria espiritual. Pastor Jurandir. Uma pergunta que minha esposa
estava de passagem aqui, ela perguntou: e os livros da sabedoria de Salomão, que ele menciona? São vários, inclusive dentro dos livros deuterocanônicos, né? Perdão, digo, nos apócrifos e os deuterocanônicos, tanto que tem o livro de Eclesiástico, não de Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiástico seria um volume chamado dos livros de sabedoria de Salomão. Deus, obviamente, só inspirou Salomão a escrever Provérbios e Eclesiastes. Mas os outros livros, inclusive os quais ele faz menção, Deus não autorizou, ou seja, eles não têm cunho canônico, cunho inspirado pelo Espírito Santo. Existiram esses livros? Existiram. E um deles é o livro de Eclesiástico, que não tem, repito, autorização, não tem a marca canônica, né, da parte do Espírito Santo. Né? Acredita-se que Salomão escreveu em torno de 5 a 8 livros em separado, nenhum deles, com exceção de Provérbios e Eclesiastes, com a marca canônica ou a inspirada pelo Espírito Santo. Já Eclesiástico e mais 5 ou 6 outros, sim. William, O livro o Eclesiástico, né? Acredita-se que ele não foi escrito por Salomão, né? Fala-se, né? é uma tese, Sim. não Existem ainda a muito tese de que comprovada. esse livro não foi inspirado e tem os que falam que não foi nem escrito por Salomão, foi Sim, escrito lá em Alexandria por yeah, sei lá yeah, quem. yeah, yeah. Entretanto, quando você faz um estudo mais aprofundado, vai descobrir que as características internas, ou seja, estilo de frase, abordagens, temática, elas são muito características da pessoa, do estilo de Salomão. Há 4 correntes, né, que se contradizem, né, com respeito à autoria ou não atribuída a Salomão a Eclesiásticos. Eu fico mais com a tese que comprova pela a evidência interna, ou seja, o tipo de fraseado, estilo, abordagem de assuntos. Embora, repito uma vez mais, não tenha inspiração do Espírito Santo, mas sim, tem todas as características que tenha sido Salomão o seu autor. Claro, vão existir divergências de parte de outros estudiosos e expertos, né, no assunto, mas como eu não estou aqui para polemizar mais assim, apenas para abrir esse leque para que vocês entendam que existem de 4 a 5 visões sobre a autoria de Eclesiástico, mas indubitavelmente Salomão teve a mão dele na redação desse livro. Ok. Sétimo requisito: ter fé na palavra de Deus. É inoperante e nulo o conhecimento da palavra de Deus sem a nossa fé sobre e nesta mesma palavra. Não faz sentido, não é? Eu querer interpretar a palavra de Deus se eu não tiver fé na mesma palavra, porque Hebreus 11:6 nos ensina: sem fé é impossível agradar a Deus. Número 8. Mansidão e quietude. Salmo 25:9. Quero ler esse texto. Salmo de número 25 e verso 9. É um salmo pouco conhecido. O 23 é esmagadoramente conhecido por todos, mas o 25 é bem pouquinho conhecido. E assim nos diz o Salmo 25, 9. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Interessante esse texto, né? Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu, perdão, caminho. Então, a mansidão e quietude. O homem violento em suas palavras, em suas atividades e atitudes, não poderá jamais aprender as coisas de Deus. Atentemos ao que nos diz Provérbios 21:5. Vamos lá em Provérbios 21:5. Um livro lindo, fantástico. Pouca gente também, infelizmente, poucos cristãos, infelizmente, se dedicam a uma leitura mais profunda do livro de Provérbios, né? Um estudo sobre o livro de Provérbios, né? Uma pena. Poucas pessoas têm uma visão
profunda do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 21, versículo de número 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então, o estudante da Bíblia apressado, precipitado, não irá longe, e tampouco poderá alcançar a profundidade na interpretação da palavra de Deus. Convenhamos, existem textos, irmãos, não sei vocês, mas eu me tenho deparado, me tenho enfrentado com textos que eu fico semanas, meses, e acredite vocês ou não, eu tenho ainda 4 textos que eu estou agarrado neles há anos, de 3 a 8 anos. O quê? Textos que exigem leitura, pesquisa e lá no fundo, e parece que nunca você chega a uma conclusão. São textos difíceis? Sim. E os textos mais difíceis nos vão exigir mais tempo em oração, em estudo, em pesquisa. Mas, irmãos, a Bíblia é um poço sem fim. Claro, graças a Deus, grande parte deste livro está acessível à nossa compreensão, bem acessível. Mas em torno de 30% a 40% do conteúdo das Escrituras, irmãos, temos que lançar mão das leis da hermenêutica. Do contrário, vamos patinar feio e ficarmos, quem sabe, de forma indefinida, há anos até termos um bom esclarecimento do texto que estamos lendo. Número 9, unção de Deus na vida de uma pessoa. O texto da primeira carta de João, capítulo 2, verso 27, diz: mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira. Existe a chamada unção genérica ou geral, que ela está em todos nós. E tem aquela unção específica que Deus nos dá em momentos específicos para realizarmos uma tarefa ou um trabalho específico. Mas a unção genérica ou geral, ela já se encontra dentro de nós, pela razão. Qual razão? Porque o Espírito Santo já habita dentro de nós. Quantos estão entendendo, irmãos? Nós já temos a unção, já temos a unção. A unção genérica ou geral, ela já reside dentro de nós. Agora, vão haver situações, vão haver momentos, circunstâncias que Deus vai nos conferir algumas missões ou tarefas. E aí Ele nos vai dar uma unção específica para o cumprimento daquela tarefa. Vamos a um rápido resumo do que pudemos estudar até aqui agora, né? Estamos na terceira aula, nós iremos até o dia 30 de janeiro com esta matéria. Então vamos lá aos nossos slides. Isto, se você, por alguma razão, ainda não os tem, então eu peço que você me avise que eu repostarei lá no grupo. Todos estão enxergando os slides? Todos? Vamos lá? Me deem aqui um sinalzinho. Maravilha! Vamos lá então. Vamos fazer uma visão bem rápida do panorama da hermenêutica. Considerações preliminares, a importância da hermenêutica, principais regras da hermenêutica, outras dicas além das regras da hermenêutica e exemplos de passagens obscuras. Hermenêutica, já aprendemos, desde lá da primeira aula, é interpretar princípios e métodos de interpretação bíblica. Exegese, tirar para fora. A exegese é a aplicação prática da hermenêutica. Homilética, uma matéria que alguns já passaram, outros ainda não. É o discurso, princípios e métodos de preparar e pregar sermões. Eu menciono as 3, porque essas 3 elas têm uma conexão, uma interligação muito forte, né? A hermenêutica, claro, com a exegese, elas estão assim, são como irmãs siamesas. Já a homilética, ela tem uma influência muito forte, tanto da hermenêutica como da exegese. A origem pecaminosa do homem que obscureceu e limitou o seu entendimento. Por isso é importante conhecermos a hermenêutica, porque a nossa mente ficou muitíssimo limitada por ocasião do pecado quando entra no mundo.
Preconceitos que acabam influenciando a interpretação. Todo leitor, de certa forma, é um intérprete, é um hermeneuta, ainda que leigo, no sentido mais leigo. E daí entendemos que a Bíblia tem uma importância fortíssima em si, de maneira que precisamos aprender a conhecer como interpretá-la corretamente. A principal base de interpretação da Bíblia é a própria Bíblia. Olha que interessante. A Bíblia nunca se contradiz. Devemos verificar como o mesmo assunto é descrito em outras passagens da Bíblia. Aí temos os exemplos de Mateus 4:11, João 16, 23, 24, segunda carta aos Coríntios 12, 8 e 9, Tiago 4, 3. São assuntos que precisamos identificá-los como os mesmos, porém em textos diferentes. Quando temos um dicionário bíblico ou uma concordância, isso nos ajuda bastante, porque as concordâncias vão nos dar os textos exatos que falam o assunto que estamos estudando. Por exemplo, com uma concordância bíblica, você vai lá na palavra perdão e vai descobrir todos os textos bíblicos que falam sobre o assunto de perdão. Com a mesma concordância, você vai na palavra fé. Aí você vai descobrir quais os textos da Bíblia que falam sobre o assunto fé e assim por diante. Outra coisa importantíssima que já vamos entrar daqui a pouquinho, tá? Examinar o contexto do trecho a ser interpretado. Essa é uma das chaves enormes que a hermenêutica bíblica tem. E eu lamento dizer que menos de 20% dos pastores, sejam brasileiros, sejam americanos, sejam hispanos, não importa a etnia, a nacionalidade, a raça, não, menos de 20% tem ideia básica ou exata da lei dos contextos bíblicos. Vamos passar rapidinho aqui a apostila, rapidinho, depois eu volto. Na página 6, nós vamos ver a listinha desses contextos. Aí você me pergunta se pastores, ministros os conhecem tão pouquinho, como é que fica então para o povão? O povo em si não conhece, não tem a mínima ideia da existência destes contextos. Mas isso aqui, irmãos, é a coluna mestra que sustenta a hermenêutica. A hermenêutica e a exegese tem várias regras, mas a mais importante chama-se a lei dos contextos. Aqui está quem são eles: contexto geral, contexto imediato, contexto remoto, contexto referencial, contexto histórico e contexto literário. Se você puder memorizar estes seis contextos e tentar identificá-los, olha, você já ganhou 50% da matéria de hermenêutica. Não é 50 pontos, não, 50%. Alguém vai interpretar, problema de hermenêutica. Você vai interpretar como 50 pontos. Eu estou deixando bem claro, quando for pontos, são 50 pontos. Quando for 50%, são 50%. Não, pastor, o senhor falou que se a gente conhecer as leis dos contextos, vão ganhar 50 pontos. Eu não falei 50 pontos, eu falei 50, mais de 50% do assunto você já terá dominado. Então, procura, de tudo que você lê nessa apostila, agarre-se com força dentro da lei dos contextos. Vamos então conhecê-los um a um. Isso aqui é importante demais. Se você hoje, e acredito que vamos entrar também na próxima aula, aproveita o máximo da aula de hoje e da aula da próxima quinta, olha, você já avançou mais de 50% no princípio bem básico, no conhecimento básico da hermenêutica e da exegese bíblica. Eu garanto a vocês, bato de novo na tecla, menos de 20% dos pastores e obreiros conhecem ou dominam a lei dos contextos. Por isso que eles têm uma facilidade de interpretar
qualquer texto, qualquer narrativa bíblica ao seu bel prazer. Aí não caímos. Aí estes ministros, pastores, obreiros, caem no mesmo problema dos testemunhos de Jeová, atenção, dos mormons e dos adventistas. Por quê? Porque eles não têm uma hermenêutica bíblica, eles têm a hermenêutica deles. O sistema deles de interpretar a Bíblia. Né? Os testemunhos de Jeová pioram um pouquinho porque eles têm a Bíblia deles, tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Os mormons também um pouquinho pior, porque eles usam o chamado Livro dos Mormons, mas lá dentro vemos exatas cópias de vários livros do Antigo Testamento. E os adventistas é um pouco pior ainda, porque eles têm uma Bíblia exatamente igualzinha à nossa, só que entre a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, claro que os escritos da senhora Ellen White têm muito mais valor. A Bíblia fica em segundo plano. Então, hoje em dia, infelizmente, não é de nos ficarmos surpresos no meio das nossas igrejas, nós vamos ouvir qualquer tipo de interpretação bíblica sobre os textos mais variados. Mas vamos então já entender um pouquinho sobre esses contextos. Josevaldo. Pastor, quais as ferramentas básicas que a gente deve usar para interpretação? Vamos começar com a lei dos contextos. Uma das principais, se não a mais importante ferramenta da interpretação bíblica é entrarmos numa visão muito aprofundada sobre o que eu bato na tecla e vou repetir de novo. Se aproveitarmos o máximo desta aula de hoje e da próxima quinta, já vamos estar com mais de 50% dessas ferramentas nas mãos. E as outras ferramentas eu vou dar a vocês no restante das aulas que ainda temos à frente. Tá? Mas como eu já disse e bato nessa tecla, estamos estudando o quê? Princípios. Eu vou postar aqui, se já não postei, senão eu vou repostar de novo. Bons livros de hermenêutica. Se você quer ir mais a fundo nessa matéria, mas fundo mesmo, né? Ninguém aqui é obrigado a ir a fundo, mas se você quer ir a fundo, ter uma boa visão interpretativa do texto sagrado, eu vou recomendar aqui vários livros de custo acessível, bons, excelentes, já os li todos sobre a matéria de hermenêutica e exegese. Eu creio que todo obreiro, todo crente precisa ou precisaria ter pelo menos 2 desses 5, 6 ou 7 livros que eu vou recomendar aqui com a postagem. Se eu já não fiz essa postagem no grupo, vou fazer de novo, tá? Mas eles são uma necessidade. Vamos então conhecer os contextos. Como é que eles funcionam? Contexto bíblico. Abra comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20. Olha o que diz segunda carta de Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, 2 pontos, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vamos agora interpretar esse texto? Número 1. Aqui a palavra profecia não se trata do dom de profecia. Repito, aqui a palavra profecia não se trata do dom de profecia. Número 2, aqui a palavra profecia não se trata do ofício profético do Antigo Testamento. Número 2, aqui a palavra profecia não está se referindo ao ofício lá exercitado no Antigo Testamento. 3, aqui a palavra profecia se trata do bojo, ou seja, do panorama, do conteúdo da palavra revelada e escrita. Em outras palavras, a Sagrada Escritura.
Peraí. Vamos voltar a fita. Então, na Bíblia Sagrada, a palavra profecia tem 3 contextos diferentes. Vou repeti-los, se quiser anotá-los, ok. Do contrário, estamos sendo gravados, aí você pode puxar a fita lá na gravação do vídeo e vai relembrar isso. Primeiro contexto da palavra profecia: ofício do Antigo Testamento exercitado por vários homens chamados por Deus. Ofício do Antigo Testamento exercitado por vários homens lá no Antigo Testamento. Segundo contexto da palavra profecia: dom espiritual, temporário. Segundo contexto da palavra profecia: dom espiritual, temporário, que ele vai acabar. De acordo com a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 13, nos últimos versículos, deixa bem claro que o dom de profecia, um dia vai acabar, ele é temporário. Terceiro contexto do significado da palavra profecia: o conjunto dos 66 livros canônicos ou revelados. Ok? E aqui o significado da palavra profecia está ligado ao quê? À canonicidade, ou seja, a inspiração do Espírito Santo sobre os 66 livros que conhecemos como Bíblia Sagrada. Compreendido, gente? Conseguiram anotar? Conseguiram pegar? Porque nem sempre a palavra profecia na Bíblia vai ter o mesmo significado. Cuidado, muito cuidado. O senhor pode repetir o terceiro, pastor? Conjunto de quê? O conjunto dos 66 livros canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. Quais são esses 66 livros canônicos? Os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E é ao que Pedro aqui se refere. Então vamos interpretar esse versículo aqui, ó. Sabendo que, primeiramente, isto, que nenhuma revelação da Escritura, ou seja, que nenhum dos livros da Escritura Sagrada é de o quê? Particular interpretação. Eu não posso dar a minha interpretação sobre nenhum texto da Bíblia. Por melhor que o William conheça, um exemplo, conheça a Bíblia, o William não tem esse direito. Ele até pode se julgar dono da verdade, até no direito de interpretar qualquer texto da Bíblia, mas ele não pode dar a interpretação dele. Por mais que o pastor Jurandir seja um homem estudado, um homem dedicado, consagrado, bom, excelente, assíduo leitor da Bíblia, à luz da Bíblia, ele não tem o direito de dar a interpretação dele particular sobre um texto sagrado. Nenhum de nós, por melhor que conheçamos a Bíblia, por mais que tenhamos lido a Bíblia, não temos na Bíblia nenhum direito de dar uma interpretação nossa, pessoal, sobre o que está aqui escrito. Peraí. E esses teólogos de plantão que a gente encontra no YouTube, no Instagram, no Facebook, eles não. Vou garantir a vocês, e eu falo sem medo de errar, a maioria deles, 80%, não conhecem esses princípios básicos de hermenêutica e de exegese. Aí um pastor fez uma aposta comigo. Vamos fazer uma aposta santa? Você vai me dar uma coleção do Norman Champlin, se eu estou errado. O camarada estremeceu, porque uma das mais caras, mais de $1.200. Me pergunta se eu ganhei a aposta. Para a glória do Senhor. Entre 11 pastores. E todo pensando, pastor Prestes vai pegar essa aposta. Eu estou quietinho. Ficamos fechados numa igreja durante 9 horas. Vou ganhar essa aposta, meu Deus. Eu vou sair daqui com essa coleção. Que eu já tenho ela em inglês, já tenho ela em espanhol, já tenho ela em francês. Só me faltava ter em português. Eu vou ganhar essa coleção, está aqui. 9h30 depois, estava todo mundo de cabeça quente. Pastor, o senhor ganhou a aposta. Como é que o senhor sabe? Ué, desde de manhã cedo eu já sabia. Sem arrogância, sem pretensão. Mas por que como o senhor sabia? Nenhum de vocês, infelizmente, usam os princípios básicos da hermenêutica bíblica e ficaram chateados comigo. Uns envergonhados, 2 foram humildes e dizer, pastor, precisamos tomar vergonha na cara.
e começar a aprender a usar os princípios da hermenêutica. Não, não é questão de vergonha na cara. É questão de necessidade. Porque se você hoje não tiver a humildade em dizer, rapaz, até que eu interpretava a Bíblia da minha maneira, mas eu estava cometendo um pecado, transgredindo um princípio que está aqui escrito, ó. Porque nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vamos voltar lá para a apostila. A grande maioria dos erros doutrinários, das heresias, das falsas seitas, ocorre pelo emprego do texto sem a devida aplicação do seu contexto. Pastor, o que é contexto? Me acompanha. Texto é uma declaração revelada e escrita, que está aí, em alguma parte da Bíblia. O que é, então, contexto? É o que está escrito antes e depois. Anotou? Texto é qualquer declaração escrita revelada dentro dos 66 livros, ou 31.173 versículos. Contexto é o que está antes ou depois desta declaração. Exemplo, Salmo 23, versículo 4. Salmo 23 é curtinho, tem 6 versos. Se eu pego o Salmo 23, 4, ele é o texto. Mas o que seria o contexto? Salmo 23, 3, Salmo 23, 2, Salmo 23, 1, Salmo 23, 5 e Salmo 23, 6. Estão me acompanhando, gente? Texto é a parte específica que estou eu lendo ou estudando. E o contexto são os versos que estão antes e depois. Voltando à apostila. Utilizando o texto bíblico, agora, observa essa comparação que eu quero aqui fazer com vocês. Ó. Utilizando o texto bíblico sem o seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar o que ela não ensina. Então eu peguei aqui partes de 2 versículos e somei. Fiz uma combinação. Aí eu peguei, olha, presta atenção aqui na apostila, para você entender. Mateus 27, 5. Aí somei, combinei com Lucas 10, 37. O que diz Mateus 27, 5? Retirou-se, foi-se enforcar. E o que diz Lucas 10, 37? Vai e faz da mesma maneira. Entenderam, gente? Se eu pego esses 2 versículos e crio um princípio bíblico, ainda que está na Bíblia, o que eu vou ensinar? A defesa ao suicídio, não é verdade? Chego lá para o William. William, está lá, em Mateus 27, 5. Retirou-se e foi se enforcar. É bíblico o suicídio? É, porque Jesus ensinou lá em Lucas 10, 37. Vai e faz da mesma maneira. Estão percebendo? Eu posso defender qualquer ideia a partir do momento que eu use um texto bíblico de maneira o quê? Isolada. Esse é o perigo, irmãos. Nenhum texto da palavra de Deus pode ser lido e, pior, interpretado, de forma isolada. Eu não posso fazer isso. Se eu faço, esquece. Irmã Aline, solta aí o seu torpedo. Não, pastor, só fazendo um comentário em cima disso que o senhor está falando, é porque eu já ouvi da parte de várias pessoas, inclusive pastor, dizendo que a palavra se revela a cada um conforme a sua necessidade. Aí eu estou me perguntando, onde que a hermenêutica e a exegese entra nesse termo, né? Peraí. Volta a fita. Eu acho que eu estou. Solta um pouquinho, solta um pouquinho. Eu estou surdo desse ouvido, mas desse aqui eu estou ouvindo bem. Boa. Só um pouquinho. Deixa. Agora eu quero ter absoluta certeza que eu ouvi bem. Repita, por favor. É exatamente isso mesmo que você ouviu. Eu mesmo já ouvi de vários pastores, alguns mesmo que veio de fora, né, trazendo a palavra, e alguns já disseram que a palavra se revela a cada um conforme a sua necessidade. E eu estou pensando agora, aonde que a hermenêutica entra nisso?
Não, a minha pergunta é: aonde esses pastores, para fazerem esta afirmação, encontraram isto escrito? Aonde está escrito isso na Bíblia? Observe bem. Para alguém fazer uma declaração, uma afirmação dessa natureza, ela está querendo dizer que é um princípio. Preste bem atenção. Todo princípio bíblico ele é governado pela apresentação de 2 a 3 textos. Se eu não tiver de 2 a 3 textos, ele não é um princípio bíblico. Ele pode ser qualquer coisa, menos um princípio bíblico. E isso quem nos ensina é a hermenêutica bíblica. Agora eu vou mostrar para vocês na escritura qual a base desse princípio. Deuteronômio capítulo 17. Vamos lá em Deuteronômio 17. Deuteronômio capítulo 17. Versículo de número 6. Quem de vocês poderia ler para nós, por favor, Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 6. Deuteronômio 17, 6. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Olha os detalhes deste texto, por favor, irmã Aline e os demais irmãos. Por boca de quantas? 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Para por aí? Não para por aí. Porque nenhum princípio pode ser sustentado na base de um texto sozinho. Tem que ter de 2 a 3 ou mais. Temos mais um texto para sustentar esse princípio? Temos. Deuteronômio 19, 15. Quem pode ler para nós, por favor, Deuteronômio 19, 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Perfeito, irmão Marcos, obrigado. Linda voz de locutor FM, né? Esse irmão tem que ganhar dinheiro trabalhando como locutor. Perceberam que já é um princípio aqui? 2 a 3. 2 a 3. Mas eu vou apresentar um terceiro. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo de número 5. Eu só precisaria um mínimo de 2, mas eu já vou mostrar para vocês 3. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Quem pode ler para mim? Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. Porque são 3 os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Obrigado, irmã Aline. Anotaram, irmãos? Os 2 de Deuteronômio já seria o suficiente para eu sustentar esse princípio de contexto. Mas o que eu apresentei já 3. Dentro do 2 é o mínimo. Mas aqui eu apresentei, e justamente o terceiro bate muito na tecla do testemunho de 3. Em outras palavras, a Bíblia, ela se testifica a si própria. Então, para um pastor como este que fez aos ouvidos da irmã Aline e de tantos outros, chega a fazer essa declaração estranha, escabrosa, absurda, ele teria que dizer aos irmãos: a coisa funciona assim, na base deste e deste texto bíblico. Aí eu pergunto, ele apresentou alguns desses textos? Não, 100%. Eu tenho absoluta certeza que ele não apresentou e nem vai apresentar.
Porque isso é uma coisa aleatória, vem lá da cabeça, vem lá do achismo, que a maioria de alguns pastores e ministros, e até digo que alguns deles são cheios das melhores intenções. Acredite se quiser. Cheinhos das melhores intenções, mas intenção aqui não funciona. Aqui tem que ter conhecimento básico de princípios. Gente, interpretar a Bíblia não é uma coisa assim, facinho não. A Bíblia, ela atende às nossas necessidades? Sim, senhor, atende a todas, e de todas as raças, povos, línguas e nações. Só que a Bíblia não é como, não sei se vocês pegaram aquele tempo da chamada caixinha de promessas. Não sei se pastor Jurandir, estou me referindo ao pastor Jurandir, que nós estamos mais ou menos, como diz o gaúcho, parelho na idade, né? Embora eu sou um pouquinho mais velho do que ele, mas eu acredito que ele acompanhou o tempo das caixinhas de promessas. Lembra, pastor Jurandir? Eram muito populares no Brasil, né? O camarada lá puxava, "Você é meu pastor, nada me faltará", e puxava a segunda, e puxava a terceira. Aí um dia, né, menino de 14, 15 anos que eu era, fiquei curioso, né? Vou abrir todas essas caixinhas e vou espalhar. Aí abri todos os textos. Irmãos, só havia texto de bênção. Só havia texto de... Não tinha nenhum texto de exortação, nenhum texto de condenação, nenhum texto de juízo. Eu falei, peraí, isso não é caixinha de promessa, não. Isso é maracutaia de promessa. Porque isso aqui é manipulação. Aí um dia eu questionei um irmão no Rio de Janeiro que vendia como Rio e ganhava muito dinheiro. Irmão, eu já dei uma olhadinha em cada um dos textos dessa caixinha de promessas. Não preciso, porque está me dando o meu ganha-pão. Eu falei, rapaz, eu vou azedar o ganha-pão desse irmão hoje. E ele ficou tão incomodado que depois de 2 meses ele fez contato comigo. Eu só descobri isso depois de anos, mas, meu irmão, eu tentei lhe avisar. Isso é um negócio estranho. Uma caixinha de promessas. Para ser caixinha de promessa, tem que ter promessas boas e promessas más. Promessas condicionais e promessas incondicionais. Então é muito fácil, irmãos, eu pegar qualquer texto bíblico e dizer e colocar na cabeça do povo. Não, a Bíblia vai funcionar de acordo com a necessidade. Repito, ela alcança as nossas necessidades, sim. Mas Deus não vai fazer funcionar a sua palavra do jeito que queremos. É do jeito que Ele já deixou aqui, estabelecido. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, existem 6.286 promessas na Bíblia. 6.286 promessas na Bíblia. Só que temos uma questãozinha. Quantas delas são condicionais e quantas são incondicionais? Resposta: 93% delas estão debaixo de uma condição. Como é que eu sei disso? Se. Sempre o texto vai começar com a expressão ou a conjunção condicional se. Se meu povo obedecer, se meu povo se separar, se meu povo me buscar, se o meu povo me clamar, se. Quando uma promessa não tem a palavrinha se, ela é uma promessa incondicional. Ela não depende de condições para Deus cumpri-la em nossas vidas. Aí o camarada vai reclamar, puxa, Deus me fez tanta promessa e não acabou cumprindo nenhuma. Meu amigo, para pensar. Ele te fez que tipo de promessa? Condicional ou incondicional? Todas elas foram condicionais e você obedeceu as condições? Não. Então, vai reclamar para quem? Com Deus? Não reclame com Deus. Aquilo que... É como nós estamos lendo um contrato. Eu tenho um contrato. Todo contrato tem as letrinhas pequenininhas, já viram? Aquelas miudinhas. E a maioria das pessoas não leem as letrinhas pequenas, porque ele é feito de propósito, é para complicar a vida do camarada. Porque ele já sabe. Não, a maioria não vai, ler lá embaixo. E geralmente está lá no rodapé. Já observaram isso? Lá no rodapé, aquelas letrinhas miudinhas, você tem que colocar uma lupa, até um telescópio, uma luneta, um binóculo. E aí que você se arrebenta. Porque esse é jogo de psicologia. A maioria desses camaradas já sabe que você não vai ler todo um contrato. Irmão, se eu mostrar para vocês o contrato do condomínio, do imóvel que eu estou alugando, vocês não vão acreditar. 56 páginas. 56
E 6 páginas. Loucura, doideira. E no final de cada página, no rodapé, ó, aquelas cláusulazinhas desse tamanho. Meu filho, pai, o senhor vai ler tudo isso? Não quero nem saber. Vou ler tintim por tintim. Levei 8 dias. Li 4 vezes. E procurei interpretar os termos técnicos, a ponto de eu me comunicar com os meus advogados de imigração. Ó, me ajuda a entender isso aqui. Pá, 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 ok. Depois que eu li tudo e interpretei tudo, agora assino o contrato. Porque já, irmãos, eu já caí em muitas maracutaias, em muitas armadilhas, em muitas situações super desagradáveis. Mas na questão do povo de Deus? O povo de Deus tem esse cuidado hoje? Felizmente não. Não tem porque não são ensinados a terem este cuidado. Eu estou me alongando nessa explicação, né, para nós entendermos que como é importante dominarmos a lei dos contextos. No contexto bíblico, continuando lá na letra C, o intérprete deve levar em consideração, que já acabamos de falar agora, né? Esses 6 contextos: geral, imediato, remoto, referencial, histórico e literário. Vamos, portanto, a continuação, estudar as diferentes formas de contexto, uma de cada vez. Vamos lá. Contexto geral da Bíblia. Que contexto é esse? Como nós identificamos esse contexto? Está aqui, ó, número 1. Letra A. Abrange a Bíblia como um todo, de forma panorâmica. Vamos lá, fazendo algumas perguntinhas só para refrescar a nossa cabeça. Quantos livros canônicos compõem a Bíblia? Vamos lá, se alguém vai... E a meia. 66. Quantos do Antigo e quantos do Novo? 39. E 27. 39 do Antigo e 27 do Antigo. Qual é o livro que faz o exato centro da Bíblia? Só o livro, não precisa me dizer o capítulo. Qual é o livro que faz o exato centro da Bíblia, o meião da Bíblia? Salmos 118, versículo 8. Irmã Fabiana, eu não posso ficar quieta, irmã Fabiana. Irmã Fabiana, iniciou 2025 com 50 anos na sua cabeça, na sua pele. Ô, glória! 50 pontos. Olha lá, a mulher deu um mapa, ela foi lá no GPS. 50 pontos para a irmã Fabiana. Irmã Fabiana, estou quase chorando aqui de alegria. Que é isso? Arrasou! Sim, faltou o Evaldo. Justo tinha que hoje o Evaldo faltar. Puxa vida, o Evaldo ia arrebatar esses 50 pontos, né? O Evaldo faltou justamente. Que pecado, mas parabéns, irmã Fabiana. A senhora está com um facão novo. Foi lá no Home Depot, comprou um facão amoladinho novo para cortar a hermenêutica para começar bem 2025. Salmo 18:8 é o meião certinho da Bíblia. Certinho, certinho. Não precisava nem dizer, mas como ela disse, eu não vou ser injusto em não dar os 50 para ela se alegrar. Muito bem. Letra B, falando ainda sobre o contexto geral da Bíblia. Revela o fato que a analogia, o que é analogia? A comparação geral da Bíblia é uma realidade indubitável, isto é, nela não existem contradições. Você pode dizer, na Bíblia tem contradição, não existe. Vai ter contradição na minha forma de interpretar, na minha forma de enxergar, na minha forma de observar, mas a Bíblia em si não tem nenhuma contradição. Este princípio é muito importante para o intérprete. Tem a visão geral da Bíblia. Dessa maneira, ele vai entender a Bíblia como um todo. Segundo contexto imediato da Bíblia, é aquele que se situa e que se coloca antes ou depois do texto, que pode ser lido ou estudado. Eu falei isso agora há pouco. Terceiro contexto remoto da Bíblia. O nome remoto quer dizer o quê? Ele está distante. Então vamos entender isso aqui. É aquele que está situado a uma longa distância do texto em consideração, mas tendo com ele conexão quanto ao tema proposto ou a ser estudado. Vamos lá, gente, vamos abrir ao mesmo tempo. Êxodo 8:10 e Números 33:4.
À medida que a gente vai lendo esses textos, a gente vai fazendo rápidos exercícios já de hermenêutica para testar a nossa capacidade de observação. Porque está provado que nem todos, ao lerem a Bíblia, são bons observadores do texto. Esse é o gravíssimo problema. Êxodo capítulo 8. Vamos abrir ao mesmo tempo, assim que você pegue uma caneta, uma régua, um marcador de Bíblia, um lápis, uma caneta e mantenha a Bíblia aberta nesses dois textos ao mesmo tempo. Êxodo 8:10 e Números 33:4. Conseguiu? Vou dar ainda um minutinho para você. Tem esses dois textos abertos ao mesmo tempo. Como é que você vai manter a Bíblia aberta em duas páginas? Pega uma caneta, um lápis, um marcador de Bíblia e com um deles segura aí a página para você ter as duas páginas facilmente para você fazer o abrir e fechar. Êxodo 8:10. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Vou repetir a leitura desse texto de Êxodo 8:10. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Vamos agora então a Números 33:4. Enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, e havendo o Senhor executado seus juízos nos seus deuses. Textos em livros diferentes. Concordamos com isso? Sim ou não? Textos em livros diferentes. Mas eles estão falando do mesmo assunto? Sim ou não? Se for a resposta sim, qual é o assunto? Sim. Falando das pragas. Qual delas? O anterior estava falando das pragas da Sam, se não me engano, e esse está falando dos. Não. Esse é a morte dos primogênitos, o último. É o mesmíssimo assunto. Tanto em Êxodo 8:10 como em Números 33:4 está falando do mesmo assunto. Como é que eu sei disso? Quando eu olho lá atrás, no contexto. Êxodo 8, eu devo estar abrindo no lugar errado. Provavelmente. É o problema do contexto. Vai lá que tu vai chegar a essa conclusão. Vai lá, leia com atenção. O senhor está Isso é o falando. contexto. O primeiro Tô é falando Êxodo sério? 8:10, não é isso? 8:10. E depois, Números 33, está falando do mesmo assunto. Não, aqui, Êxodo 8, vou voltar ali 2 versículos. E o faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor para que tire a Sans de mim e do meu povo, pois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Sim, E mas no aí tem 10º uma já está. palavrinha, mas tem uma palavrinha aí que o irmão não está considerando. Depois eu vou dizer qual é. Tem uma palavrinha ali que mata tudo. Porque o irmão está interpretando o texto isoladamente. Aí se pegar pelo contexto vai descobrir que está falando do mesmo assunto. Olha aí o princípio da hermenêutica. Ok. Tem uma palavrinha aí. Eu vou te mostrar no finalzinho. Eu vou fazer um pouquinho de suspense para a gente fazer a cabeça girar um pouco. Vamos lá. Então está falando do mesmo assunto, que é a morte dos primogênitos. Êxodo 12:37. Agora vamos mudar. Vamos para Êxodo 12:37. E Números 20, versículo 16. Bem interessante isso aqui. A gente já estamos fazendo com isso um pequeno exercício de hermenêutica. Êxodo 12:37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Números 20, versículo 16.
E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Qual é o assunto que Êxodo 12:37, Números 20, verso 16 está falando? Estão falando da mesma coisa, do mesmo assunto? Se a resposta é sim, que assunto é este? Sim. Da saída do Egito, a libertação do Egito, liberação do Egito. A liberação. Só que no versículo 16, estão me acompanhando? A narrativa aqui, ela lhe dá a posição geográfica exata. Saíram, fizeram todo aquele transcurso e caíram aonde? Em Cádiz Barneia. Se você se lembra pela geografia bíblica, Cádiz Barneia é a primeira cidade que aponta o início da terra prometida, ou Canaã. Já o texto de Êxodo 12:37 fala do início da saída da viagem. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Eles estão aonde? No delta do Nilo. Oh, veja que interessante. E a gente não observa esses detalhes. O assunto é o mesmo, só que o posicionamento geográfico é diferente. Então, Êxodo 12:37 está nos falando do início da saída. E Números 20:16 está falando do quê? Da chegada. O assunto é o mesmo. É a viagem da nação de Israel à terra prometida. Estão me acompanhando, irmãos? Um texto fala do momento exato da saída e o outro texto fala da chegada. Mas estão falando do quê? Do mesmo assunto, da viagem, de todo o transcurso da viagem. Agora vai ficar mais difícil. Ezequiel, capítulo 1. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Os livros proféticos sempre são um pouquinho mais difíceis. Ezequiel, capítulo 1, versículo do 5 ao 14. Aqui é um pouquinho extenso, mas é importante que a gente tenha essa visão panorâmica. Ezequiel, capítulo 1, versículo do 5 ao 14. E depois mantém aberto em Ezequiel 10:20. Ezequiel 1:5 ao 14 e Ezequiel 10:20. Aqui a pequena vantagem que temos é que estamos no mesmo livro, só que nos distanciamos um pouco de um capítulo para outro. Ezequiel 1:5 ao 14. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, e não se viravam quando andavam. Cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Versículo 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecido, o fogo saiu relâmpagos, e os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. Chegamos no 14. Perfeito. Vamos a Ezequiel 10:20. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Se você quiser entrar no 21, ó, pode entrar no 21 que diz lá.
Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. Os dois textos falam do mesmo assunto, correto? Falam de querubins, que é uma hierarquia de anjos. Mas lá no texto de 1:5:14 tem algo que muito nos chama a atenção. Repete-se muito uma palavra. Muito, muito. Vamos ver se você observa que palavra muito se repete lá em Ezequiel 1:5:14. Ela se repete muito. Só tem uma palavra. Ela anda sempre se repetindo. Pá, pá, pá. Tem uma razão. Por que ela é tão repetitiva? Número Ezequiel 4. 1:5. Como é que é? Número 4. O número 4. Olha que curioso. O número 4. Já se perguntaram qual a razão que se repete tanto o número 4? Tem uma razão. A Bíblia nunca vai brincar com a nossa cabeça fazendo uma repetição em vão. Concordam comigo? Nunca. A Bíblia é um livro de propósitos. O problema é o nosso senso de interpretação, que desconhecemos. Já se perguntaram qual o significado ou o porquê que tanto se repete o número 4? Ninguém sabe? Vamos ver se alguém está no espírito da irmã Fabiana. A irmã Fabiana buscou hoje em alguma fonte, ela pegou o Salmo 118. Continua assim, irmã Fabiana. Deixa Deus lhe usar. Ok, ninguém está se manifestando. O número 4 na Bíblia é o número da terra. Norte, sul, leste, oeste. O número da universalidade. Então, esses querubins estão representando o quê? A universalidade do poder, da glória de Deus. Mas tem outra coisa muito curiosa também neste texto. E ele está no versículo de número 10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto do homem, de homem. E todos os 4 tinham o rosto de leão. Me acompanha? Rosto de homem, rosto de leão. Todos os 4 tinham o rosto de boi. E todos os 4 tinham o rosto de águia. Homem, leão, boi, águia. Tá lembrando alguma coisa a vocês? Ah lá, pastor João já pegou. Já pegou a veia interpretativa. Não lembra nada a vocês? Dentro da Bíblia, para darmos a correta interpretação do porquê, isso aqui é simbólico. Isso aqui é uma interpretação simbólica. Ela é difícil, mas no momento que você bateu o olho, já veio a mente. Vou deixar vocês queimando a cabecinha. Pastor Jurandir vai dar essa resposta agora. Vamos lá. Se alguém for na frente do pastor Jurandir, eu dou 50. Oi, então... Alguém? O senhor falou que era sobre a característica dos evangelhos. Cada evangelho lembrava um. Exatamente. Rosto de homem, ó. Rosto de leão. Rosto de boi. Rosto de águia. Rosto de homem. Evangelho de Marcos. Rosto de leão. Evangelho de Mateus. Rosto de boi. Evangelho de Lucas. Rosto de águia. Evangelho de João. Uau! Ou seja, aqui os querubins estão anunciando o evangelho, a palavra a todos os povos, raças, nações e línguas. Pastor, repete para mim, por favor, esses. Eu acho que eu troquei aqui quando o senhor falou a primeira vez. Eu escrevi na minha Bíblia, mas eu acho que eu troquei. Mateus, leão. Leão, Mateus. Marcos, homem. Lucas, boi. Perdão, ao contrário, perdão. Marcos, boi. Lucas, homem. Tá. Águia, João. Ok? Ok. Maravilha. Bom. Vamos a um outro texto. Estão percebendo como é importante sabermos as chaves da interpretação do texto correto? Vou voltar agora a Êxodo, de novo. Êxodo capítulo 12, versículo 8.
parece um pequeno quebra-cabeças. E é. Só que usando as chaves da hermenêutica, as regras da hermenêutica. Deuteronômio capítulo 16, versículo 3. 2 textos, então, que vamos lê-los. Êxodo 12, 8 e Deuteronômio 16, 3. Êxodo 12, 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Presta atenção. Carne assada ao fogo, pães asmos, ou seja, pães sem fermento, e ervas amargadas, ou amargosas, comerão. Deuteronômio 16, 3. Nela não comerás levedado, 7 dias, nela comerás pães asmos, pães de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Aqui é desnecessário perguntar, porque os 2 textos estão falando dos requisitos da saída do povo de Israel do Egito, ou seja, a comemoração da Páscoa, né? Mas a ênfase que Deuteronômio está dando é dos pães asmos, dos pães sem levadura, certo? Que é o mesmo assunto que está falando Êxodo 12, 8. Então, essa é a maneira de você interpretar pelo contexto remoto, textos à distância, porém falando do mesmo assunto. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil. O contexto referencial da Bíblia. 2 de Coríntios 13, 1. Já falamos lá atrás. E 2 de Coríntios 13, 1 é outro texto que confirma. Boca de 2 ou 3 testemunhas. São as referências ou citações paralelas ao texto que se estuda. Importante ressaltar, que é uma forma de contexto remoto. Olha só que importante. Doutrina. O que é doutrina? Ensinamento bíblico. O que é bíblico, o que está sendo ensinado na Bíblia, ele é chamado de doutrina. Segundo o pastor Antônio Gilberto, no seu livro Manual da Escola Dominical, poucos acredito que conhecem esse livro, mas eu recomendo, Manual da Escola, mesmo que a sua igreja não tenha escola dominical, procure ter esse livro. Esse livro é sensacional. Segundo o pastor Antônio Gilberto, neste livro, Manual da Escola Dominical, existem catalogadamente 43 doutrinas. Que são as doutrinas bíblicas? Doutrina da salvação, soteriologia. Doutrina do pecado, amartiologia. Doutrina das últimas coisas, escatologia. Doutrina de Jesus Cristo, cristologia. Doutrina do Espírito Santo, pneumatologia ou paracletologia. E é tudo com gia, ologia, vamos embora. Então, um total de 43 doutrinas. Mas, pastor, doutrina não é cortar o cabelo, não é cortar o bigode, não é deixar a barba crescer. Isso não é doutrina. Isso são usos e costumes. Então, algumas igrejas fazem essa terrível confusão de usos e costumes com doutrina. Doutrina é ensinamento puramente bíblico. Usos e costumes, o nome diz, está ligado à cultura, ou da denominação, ou da raça, do país, do local, da cidade, etc. Agora, a doutrina bíblica é outro assunto. Então, toda doutrina deve ser confirmada, provada e apoiada por referências apropriadas. Em geral, a má interpretação da Bíblia e os erros doutrinários ocorrem pela utilização de textos isolados. Cuidado com os textos isolados, é perigosíssimo. As referências bíblicas, letra F, o contexto referencial, são de 2 tipos, as quais, se o estudante não souber discerni-los no momento da escolha, cometerá graves distorções e violências contra a revelação divina, prejudicará seus alunos e ficará desacreditado por aqueles que, na verdade, conhecem o assunto. Então, muito cuidado.
Então, quais são os dois tipos de referências bíblicas? Referências verbais, não é? E referências reais. São 9h40, então nós vamos, pelo menos, nos introduzir aqui com as referências verbais. Isso aqui já dá como 2 aulas, mas olha que não tem como eu dar 2 aulas só falando de referências verbais. São as referências nas quais ocorre a mesma palavra. Preste atenção, essas são referências verbais. Ocorrem a mesma palavra, porém com significados diferentes. Vamos lá, alguns exemplos. Jerusalém. Você vai encontrar o nome desta cidade espalhado por toda a Bíblia. Só que aqui temos uma questão. Mateus 2:1 fala de Jerusalém. Apocalipse 21:10 também usa a palavra Jerusalém. Só que nesses 2 textos, as palavras são as mesmas. Entretanto, são distintas e diferentes. Por quê? Vamos lá. Tem um porquê. Por que Jerusalém de Mateus 2:1 não é a mesma de Apocalipse 21:10? Eu não vou ler aqui o texto. Você pode ler o seu texto aí do seu lado, aí você vai descobrir assim, ó. Vamos lá. Quem está observando a leitura do texto? Ninguém? Rapaz. Uma fala da Jerusalém terrestre, em Israel, e a outra da Jerusalém celestial. Olha só. Uma é da terra, Mateus 2:1. Outra do céu, celestial, Apocalipse 21:10. Então temos que ter cuidado, que os nomes são os mesmos, mas a aplicação dos seus significados totalmente diferentes. Agora, aqui você vai pegar muita gente, ó. É o único texto no Antigo Testamento, no Antigo, que você vai encontrar um nome que fala de 3 pessoas diferentes. Como é que é? Esdras, capítulo 8, versículo 16. No Novo Testamento nós vamos encontrar também algo parecido. Mas no Antigo Testamento ele é o único. Não existe outro livro do Antigo Testamento que vai nos dar esta particularidade. Vamos lá. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 16. De acordo com a sua tradução, vai ter uma pequena variante, uma pequena variação. Mas na Almeida Revista Corrigida, de 2009, e o texto hebraico coincidem. Olha só o que diz aqui, estou usando a Almeida Revista Corrigida 2009. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram sábios. Não sei a sua tradução, mas a Almeida Revista Corrigida 2009 mostra 3 vezes o nome Elnatã. Referem-se a 3 pessoas totalmente diferentes. Se você não interpretar corretamente, você vai pensar que é uma repetição do nome, como Samuel, Samuel, Samuel. Porque na Bíblia tem Deus, não é? Falando, né? Chamando o nome dos profetas ou dos personagens mais de uma vez. Isso chama-se interjeição ou exclamação, que não é este caso. Aqui são 3 pessoas diferentes contendo o mesmo nome. Anote aí, como isso aqui é interessante. 3 pessoas totalmente diferentes. Virando a página. Lucas, capítulo 3, verso 23, 24 e 30. José. O mesmo nome José aplicado a 3 diferentes pessoas em um mesmo versículo novamente. Se você nunca observou isso, vai observar agora. Lucas, capítulo 3. Versículos 23, 24 e 30. Vamos lá juntos? Livro Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 23.
E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, como se cuidava filho de José. E José de Eli. Aí vamos para o 24. E Eli de Matate, e Matate de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José. Uau, de novo. Versículo 30. E Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e de Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim. Aleluia! É muito José na terra, José, Maria, João e Joaquim. Não é Portugal não, gente. São judeus mesmos, tá? E são totalmente nomes iguais, mas personagens diferentes. Isso dá uma confusão? Dá, no momento que você não lê adequadamente o texto. Agora, para piorar um pouquinho, a palavra fé. Atos 6:7, Atos 13:8, Atos 14:9, 1 de Coríntios 12:9, Efésios 2:8, 1 de Timóteo 4:1. Só para lembrar, a Bíblia nos ensina 8 tipos de fé. Dá até para fazer uma mensagem de pregação, levantar Jesus para você se entregar a ele de novo. Mas eu não vou fazer essa mensagem agora. Mas só vou provar vocês que são 8 tipos de fé. Eu aqui só apresento 6, mas eu não vou entrando nos detalhes. Atos capítulo 6, versículo 7. Só vou apresentar o conteúdo, nada mais. Não vou entrar nos detalhes. Atos 6:7. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aqui a palavra fé aparece, só que aqui é um tipo de fé. Temos que ter muito cuidado. Que tipo de fé aqui apresenta? Calma. Lá na frente, eu tendo um tempo, eu vou explicar a vocês. Depois, Atos 13:8. Aparece de novo a palavra fé, só que um tipo de fé diferente. É uma outra aplicação. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Aí de novo aparece a palavra fé, só que tem outro significado. Só que é outro tipo de fé. Opa! Para piorar um pouquinho, Atos 14:9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Meu Deus, de novo a palavra fé, só que é outro tipo e outra aplicação. Completamente diferente. Vamos piorar um pouquinho mais? Efésios 2:8. Pastor, você está me deixando louco? Não. Isso é hermenêutica, gente. Esmagadoramente, a maioria não conhece a aplicação dessa ciência linda que está dentro da própria palavra de Deus. Efésios 2:8. Creio que todos vocês já ouviram falar desse texto. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui já se explica um pouco. É outro tipo de fé e outro tipo de aplicação. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Cada um desses textos que acabamos de ler aparecem a mesma palavra. Fé, 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 fé. Mas são 6 tipos diferentes e 6 aplicações completamente diferentes. Alguém já tinha observado isso ou não? Sejam sinceros. Nunca observaram isso?
também, vamos tentar na próxima aula destrinchar um pouquinho. Deixa eu fechar vocês agora com o último exemplo, tá? Mas a minha pergunta é extremamente importante observarmos que a expressão fé, aqui na apostila, é diferenciada em cada uma dessas referências. Saberia vocês distingui-las? Alguns já disseram que não. Então, vamos procurar na próxima aula, pelo menos caminhar entre 2 a 3 delas. Eu vou fechar com a palavra lei. Em Romanos capítulo 7, não vou ler os textos, mas só para você ter aqui em mente, e pode ler em casa o texto. Em Romanos capítulo 7 aparece demais a palavra lei, 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 lei. Você fica impressionado. Entre o versículo 1 e o versículo 8 vezes a palavra lei aparece. Mas cada uma delas são leis diferentes. Por exemplo, no versículo 1, a palavra lei está se referindo à lei civil. O versículo 12, a lei mosaica, a lei de Moisés. O versículo 21, a lei da consciência. O versículo 23, a lei como um princípio. Vale a pena ressaltar que a referência verbal aqui é uma, que é a palavra lei. Mas em cada caso o sentido é diferente. Estão observando, irmãos? Temos que ter um cuidado redobrado quando estamos lendo a repetição de várias palavras bíblicas no texto, porque os sentidos e os significados e as aplicações podem ser como completamente diferentes. Como é que eu descubro isso? Pelo contexto. Meu Deus, no original, no grego, é a mesma palavra, pistis, né? Porque a palavra fé, no caso, né, fé, em grego é pistis, e a palavra lei em grego é nomos. É a mesma palavra, só que as aplicações e os seus significados de aplicações são completamente diferentes. Na próxima aula, nós vamos então avançar um pouquinho e vamos falar sobre sabedoria, tá? Na próxima aula será o dia 9 de janeiro, próxima aula, vamos então falar de sabedoria. Já falamos alguma coisa, né? Que Provérbios se refere à sabedoria divina, Eclesiastes puramente humana, mas a gente vai dar uma pequena ampliação nessa temática na próxima aula. E nós vamos falar porta. A Bíblia fala muito de porta. Qual o significado da aplicação da palavra porta? Muitos sabem, outros não. Então nós vamos trabalhar com isso. Aí você vai dizer, pastor, eu pensava que eu interpretava corretamente a Bíblia. Estou chegando à conclusão que parece que a Bíblia é outro livro completamente diferente. Dá a impressão que sim, porque muitos de nós desconhecíamos ou ainda desconhecemos os princípios básicos de interpretação correta do texto sagrado. Vamos aos exercícios para fechar? Já são 9h53, 21h53. Vamos lá na página de número 12. 12. Eu creio que nós deixamos os exercícios 8, 9 e 10 para nós corrigirmos hoje. E também na página seguinte. Vamos lá, página 12. Marque com um X a única alternativa correta. O contexto referencial da Bíblia. Falamos disso hoje. Qual seria a letra correta? Número 8. A, B, C ou D? B. Letra B. B. Qual? Repitam. Letra B. B de bola. Número 8, B de bola. B de bola. Número 9, o contexto histórico da Bíblia. Qual a letra correta? Letra A. A de Antônio, de aplicado. Número 9, A. Número 10, qual seria a letra correta? O contexto literário da Bíblia? Letra D. D de dado. Trabalha com a lei da dupla referência. Repetindo, 8B de bola, 9A de aplicado e 10D de Deus. Virando a página, marque C para certo e E para errado. As distintas funções das palavras isoladas do texto bíblico em estudo chama-se sintaxe. Certo ou errado? Errado. Errado, porque é morfologia. Errado. Número 2. A estrutura do idioma bíblico em estudo se chama lexografia. Certo ou errado?
Errado. Errado, porque é morfologia. 3. A exegese também quer dizer extrair a partir de, traduzir, narrar, interpretar. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. 4. A exegese especial exerce uma função especial no processo do estudo teológico. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. 5. A crítica textual procura averiguar o fraseado primitivo de um texto. Certo ou errado? Certo. Certíssimo também. Número 6. Quanto à espiritualidade, o hermeneuta não necessita andar, caminhar com Deus. Certo ou errado? Errado. Errado. Isso é uma questão lógica. 6 errado. 7. O intérprete orgulhoso, presumido, cheio de autoconfiança em sua autocapacidade, tem todas as condições de interpretar com profundidade a palavra de Deus. Certo ou errado? Olha, irmã ali. Não. É totalmente errado. Aí é questão de sentido comum. Número 8. Utilizando o texto bíblico sem seu contexto, poderemos levar a Bíblia a afirmar o que ela não ensina. Número 8, certo ou errado? Certo. Correto. Desde que você não use, né, o texto fora do seu contexto. Então, 8C, correto. Número 9. A exegese como tarefa histórica envolve o idioma, as circunstâncias e os costumes. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Isso é importante na área da exegese, que vamos ver isso com mais detalhes na próxima aula. Número 10. As referências reais são aquelas nas quais ocorrem distintas e diferentes ideias, tanto no sentido como no tema. Certo ou errado? Acabamos de estudar isso hoje. Errado. Errado. Porque se trata das referências verbais. Para quem perdeu o bonde, ou perdeu a carruagem, repetimos. 1 e 2 erradas. 1 e 2 erradas. 3, 4 e 5 certas. 3, 4 e 5 certas. 6 e 7 erradas. 8 e 9 certas. 10 erradas. Para fechar hoje, coluna A com coluna B. Eu dou os números e vocês me dão as letras. Número 1, letra C. C, crítica histórica. Número 1, letra C, crítica histórica. Número 2, A. A, sintaxe. Número 2, letra A, sintaxe. Número 3, qual a letra? B de bola. B de bola, teologia bíblica. Número 3, B de bola, teologia bíblica. Número 4, qual letra? D. D de dado, teologia sistemática. Número 4, D de dado, teologia sistemática. Número 5, qual a letra? E. E de escola. Número 5, E de escola, exegese. Número 5, E, exegese. Número 6, qual a letra? Aí vamos ir devagarzinho. I. E referência verbal. Vamos estudar isso com profundidade na próxima aula. Número 6, I. Número 7, qual a letra? F. F. Referência real. Número 7, F. Referência real. Número 8, qual a letra? J. Número 8, J. Ensino bíblico implícito. J. J. 8J. Número 9, já chegando ao finalzinho. Qual a letra?
H. H, lei da dupla referência. E por eliminação, né, aí é fácil demais. Número 10, letra G. G de galo. Para quem perdeu o bonde, número 1, C. 2A. 3B. 4D. 5E. 6I. 7F. 8J. 9H. 10G. Próxima aula, anote aí. Vamos corrigir número 4. Preencha as lacunas e as páginas 17 e 18. Repito, próxima aula, número 4, página 14, preencha as lacunas, página 15 também, preencha as lacunas, e as páginas 17 e 18. Próxima aula. Anote aí para depois você dizer que nós não avisamos. Repito uma vez mais, próxima aula, os exercícios da página 14, 15 e depois 17 e 18. 17 e 18. Maravilha! 22 horas e 2 minutos, 10 horas e 2 minutos, finalizando a nossa terceira aula de hermenêutica e exegese bíblica. Alô! Quantos aqui aprenderam coisas que nunca antes haviam ouvido falar dentro da interpretação do texto? Meu pai! Isso aqui é fantástico, gente. Essa é uma matéria. Eu não vou insinuar nada, porque senão vai ficar muito longo, né? Mas já numa outra turma nós fizemos em 8 semanas. Não, mais do que 8, fizemos em 12 semanas. Desculpe, 12. Porque houve um pedido de mais de 15 alunos e ficamos mais 4 aulas à frente. Eu não estou insinuando nada, irmãos. Só se houvesse uma unanimidade em peso. Nós tivemos 90% dos alunos em uma turma de terça-feira, então fizemos essa matéria em 12 aulas e ainda ficamos curtinho. Então nós vamos seguir o plano original de fecharmos no dia 30, mas essa é uma matéria que era digna de termos 4 aulas mais à frente, mas a gente vai chegar pelo menos a 40% do conteúdo proposto, né? Tanto que a continuação dela se dará no curso médio. Para quem encaixar no médio em teologia, vai estar estudando hermenêutica e exegese 2. Vamos agradecer a Deus por esta aula, que o Espírito Santo nos ajude, né, a reter, a guardar, a memorizar o que estamos aprendendo, porque isso aqui é de uma importância enorme. Vocês estão percebendo, né? Enorme. E eu fico com o coração muito apertado, triste, que a maioria esmagadora do nosso povo não tem uma noção mínima, uma noção muito básica, não é, desta matéria, deste ensino bíblico que, meu Deus, quem dera que todos pudessem conhecer, né? Quem dera todos pudessem conhecer um pouquinho desta matéria bíblica. Muito obrigado a todos vocês que se esforçaram para estarem hoje aqui conosco, né? Somente hoje nós tivemos uma boa assistência, né? Só hoje o irmão Damião não pôde estar presente, o Evaldo, mas praticamente todos puderam estar aqui juntos. Muito obrigado, Deus vos abençoe. Desejo que o ano de 2025 seja marcado por poderosas bênçãos e realizações da parte de Deus, né? Muito obrigado. Peço as vossas orações, né, em nosso favor, né? Não vou entrar em maiores detalhes, já falei alguma coisa no início. Nós estamos batalhando aí com um pequenino problema de saúde, mas sabendo que Deus está na nossa frente, a gente vai vencer, né? A gente vai conquistar. Eu estou surdo, eu ouvido direito há quase um mês, mais de um mês, na verdade, devido a uma forte crise de labirintite, mas a gente está aí se tratando, tomando antibiótico, buscando os médicos praticamente toda semana.
Nós estamos com apontamento em clínicas, né? Porque está sendo um pouquinho insistente o negócio, mas Deus vai nos dar vitória. Vai nos dar vitória. É bem chatinho, porque nunca sofreu de labirintite, né? Você parece que está na corda bamba. O mundo está dando voltas para lá e para cá, mas a gente vai vencer, superar esse momento difícil. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Pastor Jurandir vai estar nos despedindo com uma palavra de oração. Nos encontraremos, permitindo Deus, próxima semana, próxima quinta-feira, no dia 9 de janeiro. Para quem não sabe, é o dia do fico. Não é? Na história do Brasil, quem estudou um pouquinho a história do Brasil, você vai descobrir que dia 9 é o dia do fico. Eu fico. Se é para o bem-estar do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Palavras de Dom Pedro I, né? Em dia 9 de janeiro de 1831. Mas deixa quieto. Nós continuamos com... teria que ser para o nosso atual presidente da República, né? Mas deixa quieto. Não quero entrar na parte política, que é um pouco mais complicado. Vou continuar com a hermenêutica e com a exegese. Pastor Jurandir, nos despedindo com uma palavra de oração, permitindo Deus, próxima quinta, dia 9, estaremos aqui, se Deus quiser. Pastor Jurandir. Obrigado, Pai amado, por essa noite que o Senhor nos deu, ó Deus, mais um tanto da tua porção, Senhor, porção da tua palavra, ministrada, Senhor, pelo pastor Luiz. Muito obrigado, Senhor, pela tua dadivosa graça em abrir os nossos corações e mentes e nos possibilitar, Senhor, esse momento para estudo das Escrituras, Senhor. Não para nosso conforto, não para nosso intelecto, mas nós queremos, Senhor, que tudo isso que temos aprendido seja em primeiro lugar Deus, para nós servirmos melhor, da melhor forma, ó Deus, que nós possamos sempre nos apresentar aprovados e que a tua boa mão, Senhor, seja orientadora em todas estas coisas, de onde o Senhor nos puser, que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos em função daquilo que o Senhor tem nos trazido e nos ensinado. Pedimos também, ó Deus, bênção especial sobre a vida, Senhor, do nosso mestre, sobre o pastor Luiz, ó Deus, que a tua graça venha sobre ele, trazendo saúde, cura, Senhor, em todas as áreas da sua vida, Senhor, eliminando essas dores, esses desconfortos, essas incapacidades, Senhor, e fazendo um milagre na vida dele, da sua casa, blindando-os, ó Deus, por mais alguns anos de vida, com saúde, com graça, Senhor, diante de ti. meu Deus, Que muito a tua boa obrigado. mão seja sobre ele, ó Deus, em todos os sentidos. Nós queremos concordar, ó Deus, e te pedir uma bênção especial a ele, ó Deus, e que este ano seja um ano frutífero, um ano de Glória a vitória, Deus, um ano glória de a Deus. graça, Senhor, e que todos os problemas e todas as aflições ocorridas ano passado, ó Deus, que não se repitam. Se houver alguma situação, ó Deus, que tu tragas vitória e Aleluia. situação nova, Senhor, traz alívio, traz graça. Nós cremos na tua boa mão sobre a vida do teu servo e nós te pedimos, ó Deus, encarecidamente, por amor do teu nome, por causa da tua bondade, sobre a vida dele, assim seja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema para finalizar: seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Disciplina. Seriedade, piedade, Seriedade, compromisso, 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 disciplina. Seriedade, disciplina, piedade, compromisso, disciplina. É necessário disciplina. que ele cresça e que eu diminua. Diminua. É necessário É que ele necessário que cresça ele cresça e que eu e eu diminua. diminua. É necessário que É ele necessário que cresça ele e cresça que eu diminua. E a diminua. Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Ó, beijo no coração de vocês. Próxima quinta, 9 de janeiro, dia do fico. Estamos aqui ficando, se Deus quiser. Bom descanso, boa quinta-feira, abençoado final de semana. Descansem, durmam com os anjos e acordem renovados, porque amanhã tem batalha, trabalho, muito labor, mas que a boa mão de Deus seja com cada um de vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe poderosamente em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a aula está sendo colocada no YouTube para você estar vendo. Muito obrigado a todos, a paz do Senhor.